A você que me acompanha pelo programa Evangelho Diário, quero cumprimentar, quero te convidar a entrar em sintonia com Deus na meditação do Evangelho agora. Vamos ouvir com atenção o texto do dia 25 de novembro de 2020, quarta-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Sagrado Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e colocados na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, o texto de hoje é uma sequência, naturalmente, ao texto de ontem, e Jesus continua o que se chama no Evangelho de discurso escatológico, que é o discurso sobre o momento final. E ontem, o Evangelho de ontem falava sobre a parte do discurso referida aos fatos trágicos. Agora o de hoje não mais aos fatos, mas à convivência trágica. Bom, a convivência das pessoas, quando esse evangelho foi escrito, era uma convivência trágica, porque a comunidade era perseguida. Ao invés de conviver em paz, havia uma perseguição ferrenha em relação aos cristãos, tanto pelos judeus como pelos líderes romanos, em alguns casos específicos. E nesse caso, o evangelho é escrito para animar a esperança diante da dificuldade da convivência, uma convivência que era perseguição em alguns momentos. Nesse caso, gente, nós aprendemos desse texto que, como os fatos trágicos não são o fim, a convivência trágica também não representa o fim da nossa caminhada. Quando os outros nos criticam, nos perseguem, nos rejeitam, não é o momento de desistir, é o momento da gente ressignificar a nossa caminhada. Se nós estamos sendo perseguidos, é porque nós estamos sendo fiéis à missão. Quem, por Jesus, não sofre nada, deve se questionar quanto à validade da sua missão. E isso é uma grande realidade, gente. Cristão que não é perseguido, de alguma maneira, que não enfrenta nada por Jesus de alguma forma, deve questionar a sua missão. Porque o nosso fundador, o Cristo, foi perseguido. As primeiras comunidades foram. As primeiras comunidades enfrentaram a tragicidade de uma convivência de perseguição. Então, vejam, o cristão que segue a sua missão enfrenta naturalmente perseguições e conflitos. Não são estranhos à vida do cristão os momentos de perseguição e de angústia. Então pense na sua caminhada, né? Você que pensa uma fé, imagina uma fé cristã apenas de bonança, de boa convivência, de serenidade. De fato, a comunidade deve se amar, mas há aqueles dentro e fora da comunidade que vão nos criticar, nos rejeitar, e se fazem isso é porque nós estamos sendo fiéis à nossa missão. Quem segue Jesus fielmente, naturalmente enfrenta tudo isso e de cabeça erguida, porque a perseguição também é certeza de uma missão cumprida com fidelidade. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala, que Deus servo escuta. Fala-me, Senhor, que Deus servo